Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje, dia 26/8, nós vamos para mais uma aula de prática experimental de física, ok? Na aula de hoje, nós iremos fazer um experimento relacionado ao calor específico das substâncias. Então, o objetivo da nossa aula é observar o calor específico em diferentes meios. Esses meios, nós vamos observar o calor específico da água e também o calor específico do ar. Então, só relembrando aí, o que é a capacidade térmica? Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que haja uma variação unitária de temperatura e está relacionada diretamente com a massa do corpo, ok? Então, a capacidade, ela mede a quantidade de calor necessária para que haja uma variação de temperatura. E ela está relacionada à massa do corpo. Pessoal, então, nós vemos aqui que a capacidade térmica é a propriedade de um corpo que mede a quantidade de calor necessário para variar a sua temperatura. Matematicamente falando, a capacidade térmica ela pode ser definida como a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A sua unidade medida no Sistema Internacional é o Joule por Kelvin, mas é mais comum utilizar a caloria por grau Celsius. E ela depende da sua massa, da massa do corpo e do calor específico. Então, ela também pode ser calculada como a massa vezes o calor específico, ok? Então, como ela depende da massa, corpos com grandes capacidades térmicas são chamados de reservatórios térmicos, ok? Então, é isso. Pessoal, então o que é o calor específico? Então, o calor específico é uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor que produz uma variação de temperatura, sendo uma característica do material, como eu disse para vocês, uma característica da substância, ok? Então, dessa forma, ela determina a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius de 1 grama da substância. Ok? Então, como nós já temos visto, o calor específico é uma constante que ele está relacionado à substância, representada aí pela letra C minúsculo, ok? Pessoal, já o calor específico é a quantidade de energia por massa necessária para variar a temperatura de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Um alto calor específico faz com que o corpo receba calor, muito calor para mudar de temperatura. Então, as unidades mais comuns aí de calor específico é caloria por grama vezes grau Celsius, usual que nós estamos utilizando aí, e no sistema internacional é joule por quilograma vezes Kelvin. Nós podemos calcular o calor específico, teve até uma atividade que nós corrigimos, que ela pedia para calcular o calor específico. Então, utilizando a equação fundamental da calorimetria, né, isolando aí o calor específico, nós temos que quantidade de calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Lembrando que variação da temperatura é temperatura final menos a inicial. Nós temos aqui uma tabela do calor específico, então nós temos que o calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius, já o do álcool aí é 0,6 caloria por grama vezes grau Celsius, o do ferro é de 0,11 calorias por grau Celsius, o do gelo é 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius e da prata de 0,056 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, observe aí que a prata é o que tem o menor calor específico, ou seja, ela necessita de uma menor quantidade de calor para variar a sua temperatura.
Então, os metais parecem frios ao toque porque apresenta baixo calor específico. Então, é por esse motivo que quando nós tocamos em superfícies metálicas, nós temos aí a sensação de frio. Ok? Por quê? Porque os metais eles possuem aí um baixo calor específico, ok? Tranquilo? Pessoal, então para a aula de hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de uma vela, nós vamos precisar de 2 balões, ok? 2 bexigas, nós vamos precisar de água e nós vamos precisar de um fósforo ou de um isqueiro para acender a vela. Ah, professora, mas eu não tenho os balões em casa. Não tem nada não, faz com saquinho, faz com sacolinha, ele não estando furado dá tudo certo, ok? Não é desculpa para não fazer a prática experimental. Então, os materiais necessários são esses, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então para realizar a nossa prática experimental, nós vamos escolher um balão e nós vamos inflá-lo, ou seja, nós vamos encher ele de ar. O primeiro balão vai estar cheio, o verdinho vai estar cheio de ar. Então, não vou encher muito, vamos encher, vamos amarrar e nós vamos pegar a nossa vela aqui, vamos acender e nós vamos aproximar esse balão cheio de ar da chama da nossa vela. Bom, adivinha o que vai acontecer? Ele vai estourar. Então, ele estoura. Agora, nós vamos pegar o segundo balão, nosso balão vermelho, rosa aqui, ó. Não precisa ser de cores diferentes, eu optei aqui por ser cores diferentes, mas não quer dizer que o de vocês necessita ser de cor diferente. Então, nós vamos aí pegar esse balão e vamos encher ele de água. Então, eu já tenho aqui o meu balão, ele está cheio de água. E nós vamos mais uma vez acender a vela. Deixa eu colocar aqui. Vamos acender a vela. E vamos aproximar esse balão cheio de ar. Então, perceba que, olha só, o balão, ele ficou realmente, eu aproximei, ó, eu estou aproximando, tem uma aproximação e mesmo assim o balão, ele não estoura. Se você ficar muito tempo aqui, ele vai estourar, mas observe que quando é o ar, o estouro, ele é imediato, ok? Então, eu já fiz aqui a segunda etapa, né, que é encher a outra bexiga contendo a água e levar ela para cima, segurando com a mão ou com o tripé e nada aconteceu. Mesmo aproximando, não ocorreu a explosão. Ah, professora, o que isso tem a ver com o que nós estamos trabalhando e por que a bexiga que tem água, ela não explodiu? Observe a seguinte tabela aqui. Então, nessa tabela aqui, nós temos algumas substâncias, que é água, álcool etílico, o alumínio e o ar. Então, observe que a água, é a que tem o maior calor específico dentro dessas 4 substâncias, enquanto o ar é o que tem menor calor específico. Então, quando nós aproximamos, isso significa o seguinte, que quando nós aproximamos a chama da vela do balão que tem o ar, ele necessita de menor quantidade de calor para variar a temperatura, ou seja, logo imediato eu tenho uma variação grande da temperatura do ar que está dentro do balão e isso esquenta a borracha e a borracha se rompe. Por esse motivo, ele vai aí romper imediatamente. Já a água, o balão com água, ela necessita de uma maior quantidade de calor, porque o calor específico da água é maior, então necessita de maior quantidade de calor para variar a temperatura da
água. Então, por esse motivo que, se ela ficar durante muito tempo, sim, ele vai explodir, vai, mas ele necessita de um tempo maior, ok? Então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje, observar aí o calor específico de diferentes substâncias, que no caso foi a água e o ar. Então, nós vimos que o ar, com a menor quantidade de calor, ou seja, o menor tempo exposto à chama da vela, ele varia a sua temperatura e rompe a borracha. Já a água necessitaria aí de um período, de um tempo maior, para que ocorresse esse rompimento, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as questões do plano de estudo. Não esqueçam de assistir a aula, realizar a prática, postar as atividades no GPA. Certinho? Então, um beijo, fiquem com Deus. Faça um videozinho aí e posta também lá no GPA relacionado à prática de vocês e às conclusões de vocês. Espero que fique bem. Beijo, tchau, tchau.